Sejam muito bem-vindos ao programa Empodera. Hoje vamos falar sobre empoderamento financeiro. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao Empodera e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Flávia Duarte. Seja muito bem-vinda ao Empodera e vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é esse empoderamento financeiro. Então, Flávia, seja bem-vinda e se apresenta para o nosso público. Obrigada, Andréia. É um prazer fazer parte de mais esse projeto de empoderamento feminino junto com você. Estou muito feliz de fazer parte. E me apresentando, então, sou Flávia Duarte, assessora de investimentos. Hoje atuo pela Origem Invest, escritório de negócios do Banco Safra, ajudando a pessoas a investirem melhor e com mais eficiência o seu patrimônio financeiro. Que maravilha! E me diz uma coisa, quando que entrou essa carreira do investimento financeiro contigo, de te dedicar a tua vida à assessoria financeira? Certo, eu já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, não foi algo que eu procurei. Desde pequena, assim, eu tinha várias carreiras que eu queria seguir, queria ser professora, queria atuar na área médica, na área estética, inclusive, foi uma possibilidade que eu gostava bastante. Mas eu digo que o mercado financeiro, ele me encontrou. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Andréia. Comecei a trabalhar aos 14 anos, meu primeiro emprego foi numa padaria. Meu pai passou por um momento complicado, né, na vida, perdeu o emprego e eu precisei desde cedo já buscar, né, o meu sustento financeiro, não sustento, mas me empoderar financeiramente, né, buscar recursos. Então comecei muito cedo no mercado de trabalho e foram surgindo oportunidades, e uma dessas oportunidades que me apareceu foi justamente no mercado financeiro, né, em uma instituição financeira que me abraçou. E ali eu comecei essa minha trajetória, me apaixonei pela área de investimentos e aqui estou hoje, né, ajudando muitas pessoas aí, fazendo diferença nesse atendimento bem personalizado. Que lindo! Uhum. E como é importante, né, o empoderamento financeiro, ele está inserido em vários aspectos da nossa vida, porque ter essa autonomia, essa liberdade, eu acho que a liberdade financeira é sobre isso, né? Uhum. É, Sim, liberdade em si, né? Quando a gente fala sobre empoderamento, nós temos a capacidade de tomarmos a rédea, né, da nossa vida ou de uma área específica. E a liberdade, empoderamento financeiro é exatamente isso, a gente tomar rédeas e o controle sobre o nosso dinheiro, e não deixar o dinheiro nos controlar, que é o que a gente acaba vendo muito, né? Enfim, pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, mas que têm um descontrole, né, sobre o dinheiro. E o empoderamento, então, financeiro é você tomar as rédeas disso para si e passar a controlar o dinheiro e não deixar ele te controlar. Fluir naturalmente, né? Como é bom, né, este empoderamento e nos propicia várias realizações, né? Tanto uma vida melhor, mais saudável, autoestima, e tem a autoestima financeira, porque ela nos traz uma autoconfiança, de ter essa liberdade, né? Sim. E muito bom, e saber conduzir, ter especialistas como você para estar ajudando também, faz total diferença. Eu trouxe algumas perguntas aqui, Flávia, bem legal, que eu acho que o público vai adorar saber um pouquinho. O que significa para ti, então, esse empoderamento financeiro na prática? De que maneira, né, como é que tu enxerga isso? Empoderamento financeiro na prática é ter autonomia sobre o dinheiro, que a gente acabou de falar aqui, de ter, né, isso sob o seu controle e não deixar ser controlado pelo dinheiro. Então é buscar conhecimento, eu não digo aqui se tornar um especialista, né, porque a geração de riqueza está na sua profissão. Eu, como assessora de investimentos, vou ajudar, né, mostrar o caminho de acordo com o teu momento de vida, de acordo com os teus objetivos. Mas eu digo que é importante que tu tenha base de conhecimento. Tem um planejamento, Exato, né? tenha um planejamento. Uma direção para todos, porque senão fica muito... Fica sem controle, né? Então, ter essa consciência. E qual seria o primeiro passo para quem quer começar a cuidar do dinheiro, mas se sente inseguro ou meio perdido?
Qual seria a buscar sugestão? conhecimento, né? Conhecimento e atitude, porque eu digo que o conhecimento, ele sem atitude, ele se torna algo vazio. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento e começar a fazer de fato, né? Sim. Colocar na prática. Perfeito. E tu acha que a liberdade financeira, ela anda junto com a liberdade emocional? Com certeza, Andréia. Por quê? Quando a gente tem um controle sobre o dinheiro, um bom planejamento, eu não digo nem a liberdade financeira, né? Porque a liberdade financeira é quando a gente Uma já tem, construção, né, né? uma estrutura, já tem um patrimônio financeiro Sim. já relevante, né, onde você já não depende mais do teu trabalho, tu trabalha por escolha. Mas tu ter um bom planejamento e uma boa organização financeira, ela já te traz essa liberdade de poder fazer escolhas, ou seja, você não vai ficar refém, talvez, de um relacionamento onde você é dependente financeiramente, Exatamente. ou até mesmo de um trabalho, de um emprego também que é tóxico, porque tu depende daquele salário no final do mês para sustentar. Então, um bom planejamento, uma boa organização financeira é ter poder de escolha. Exatamente o que eu ia falar. Então, a liberdade financeira, ela nos proporciona poder fazer escolhas livres daquilo que a gente realmente quer. Maravilhoso. E como que a organização financeira pode influenciar na autoestima? Agora entrando em autoestima. Como que essa liberdade financeira impacta nisso? Ela tem um impacto direto, né? Até porque pra gente tá bem, né? Bem vestida, bem arrumada, com os protocolos de pele em dia, a gente precisa se organizar financeiramente, né? Exatamente. Ainda comentei contigo, né? Aqui fora do estúdio, que quando eu cheguei a primeira vez lá na Clínica Arones e sentei com a biomédica, ela fez uma avaliação, ela fez um planejamento de protocolo para mim. Então, a mesma coisa é a vida financeira, a gente precisa estar com isso organizado. E se isso está em linha, isso vai influenciar diretamente na nossa autoestima. Tudo se organiza, a gente está bem, né? Tudo alinhado, tudo equilibrado. Tá certo que nós, como mulheres, sabemos que é difícil equilibrar todos os pratinhos, mas está nas nossas mãos. Com planejamento, a gente consegue fazer tudo, né? Perfeito. E me diz uma coisa, muita gente acha que investir é só para quem tem muito dinheiro. Isso é verdade? O que tu diria? Isso é um mito? Isso não é verdade. Então, se você está contando essa mentira, né, tira da frente, porque isso é sim um mito. O importante é começar. Hoje a gente começa a investir a partir de R$50 por mês e a gente precisa de uma organização. Então, assim, tenho R$1.000 para começar hoje, vou planejar colocar todos os meses R$100 no investimento. Então, esse movimento, Andréia, já de, que eu digo, né, tu joga já para o universo isso, né, de tomar essa ação, essa atitude, ela vai fazer toda a diferença. Porque é uma mentira que a gente acaba contando, quando eu tiver mais dinheiro, né, melhor financeiramente, eu vou começar a investir. E esse momento, às vezes, nunca chega. Espera ter uma boa quantia para poder investir, sendo que a gente pode começar com pouco, né? Sim. E até para se reeducar. Exatamente, a gente se reeduca no pouco para quando receber aquela quantia boa, tu já tá preparado, porque o que acontece muitas vezes? A gente aumenta a nossa volume que a gente está recebendo, né, o nosso salário, ou tu ganha um bônus, se tu não está preparado para isso, tu vai aumentar também o teu custo de vida, ao invés de investir. Então, começa a ter disciplina nesse pouco. Exatamente, quem administra pouco sabe administrar muito, né? Exatamente. E qual a diferença entre guardar o dinheiro e investir com propósito? Acho que essa é uma grande pergunta que vai trazer bastante esclarecimento. Bom, se você já guarda dinheiro, já é um grande passo, já é um início. Mas quando a gente investe com propósito, a gente tem direcionamento para o dinheiro. Todos nós temos sonhos e planos. Então, eu tenho o sonho de ter a minha casa própria, ou de viajar, de estudar fora, ou de ter uma aposentadoria tranquila. E quando a gente tem esse propósito em vista, isso vai nos ajudar na disciplina e na constância em relação ao guardar o dinheiro, né? Não é só guardar por guardar, ter lá na conta corrente, enfim. E aí tu vai direcionar, que aí entra
né, o meu trabalho, que é ajudar as pessoas a direcionar esse patrimônio financeiro de acordo com o objetivo. Então, se eu estou planejando, né, e tenho um propósito de ter uma aposentadoria mais tranquila, eu tenho um longo prazo, né, para investir. Então, eu vou conseguir buscar alternativas que me tragam uma rentabilidade melhor. Se eu não tenho esse propósito claro, talvez eu esteja investindo errado ou deixando algumas oportunidades na mesa. Exatamente. Então, investir com propósito faz toda a diferença, Ai, Andréia. que maravilha. E existe uma maneira leve de começar a investir mesmo que pouco? Sim, sim. Hoje, enfim, né, bancos digitais têm a plataforma de investimento. Os meus filhos já têm acesso a um banco, então eles recebem ali a mesada todos os meses. Ou agora minha filha estava de aniversário, recebeu do avô, do tio também dinheiro. Sim. E ela já tem as caixinhas ali que são bem autoexplicativas. Ela coloca um objetivo e ela consegue direcionar um investimento. Então, não tem desculpa para não começar, gente. Qualquer valor que esteja lá pode ser direcionado. Sim, muito bom. Sim. E você acredita que o dinheiro também pode ser um ato de autocuidado e autoconfiança? Com certeza, Andréia. Acho que o ponto é o ápice, né? É sobre o que a gente está falando, de empoderamento financeiro. Bom, quando a gente tem esse recurso, né, financeiro, a gente dorme melhor, né? Quem é que vai falar aqui, né? A gente, na verdade, perde o sono quando a gente não está conseguindo dar conta disso. Então, faz toda a diferença a gente ter, né, esse bom planejamento financeiro e ter o domínio sobre o nosso dinheiro. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, paz, tranquilidade. Poder escolher para onde a gente vai, né? Ter essa liberdade. E não ao contrário, né? Muitas vezes a gente acaba se deixando levar porque não tem uma organização financeira, está endividado, e aí a gente não tem poder de escolha. Né? Exato, quando se torna refém, né? Exato. E muitas vezes causa muito estresse, não só estresse, como depressão, né? Pessoas que se endividam. Então, o dinheiro é um tema bem importante, principalmente essa gestão, essa organização, né? Exato. Que eu acho que vem desde pequenininho, né? Em casa, na escola. E muitas vezes a gente não tem, né? Muitas vezes não vem né? Disso, de berço, no colégio. Exato. Aí muitas vezes a gente aprende na dor. Né? Mas o importante é aprender, é começar. E se você está numa situação, né, de endividamento, não acabou o mundo. Calma, respira, olha isso de cima, busca conhecimento, porque tem alternativas para você sair. O que não pode é você fechar os olhos, fingir que nada está acontecendo e deixar isso virar uma bola de neve. Né? Então, precisa, sim, confrontar também nesse momento. Flávia, e você sente que as mulheres estão buscando mais conhecimento das finanças hoje em dia? O que está impulsionando essa busca? Sim, André, é uma boa notícia essa, eu fico muito feliz a cada cliente que eu recebo, mulher, né, lá no escritório, pedindo ajuda. E um movimento muito bacana que eu tenho visto são de mulheres jovens. Que lindo! Que talvez passaram por alguma dificuldade, viram, né, os pais passarem por alguma dificuldade financeira e acesso à informação que elas têm hoje através da internet. Então eu digo, né, as minhas babies investidoras, assim, eu tenho muito carinho, muito orgulho realmente, incentivo, porque investir requer muita disciplina, constância e renúncias. Então, muitas vezes estão deixando de sair no final de semana, né, para balada, de fazer uma viagem, para pensar no futuro. Então, eu vejo esse movimento com mulheres jovens e vejo um movimento também de mulheres que, como eu falei, né, infelizmente é na dor, mas acabam saindo daquela inércia do piloto automático, né, porque passaram ou por um divórcio, ou, né, se vem ali, né, olha, para mim fez muita falta ter um conhecimento, uma educação financeira, e elas passam a buscar isso. Então, hoje tenho até, inclusive, que a gente vai falar depois, o livro em que eu fiz parte de um capítulo como coautora, que eu falo direcionada justamente para mulheres. Que maravilha! E teve mesmo, né, muitas mulheres que se separaram, tiveram que se reinventar. E voltar ao mercado de trabalho e buscar esse empoderamento e esta autoconfiança, porque envolve muitas questões emocionais, tanto ligadas ao dinheiro, como a autonomia e a autoconfiança, né? Sim. Perfeito. E me diz uma coisa, Flávia, qual foi o momento mais desafiador que tu enfrentou no mercado financeiro como mulher? E o que tu aprendeu com isso? Certo.
Como mulher, eu acho que todas nós, né, como empreendedoras, enfrentamos esse desafio de ter que estar se provando. Mas eu senti isso mais no início da carreira. Mas tem um momento, né, que foi bastante desafiador, que inclusive eu relato no livro, de tão marcante que foi, que é em relação ao atendimento mais humanizado nessa área financeira. Eu trabalhava em banco de varejo, e era fechamento de mês, e tinha um casal passando por um momento muito delicado, muito difícil, que demandava do meu tempo e minha atenção. Não eram meus clientes diretos, mas eram clientes da agência. E no momento do atendimento ali, a minha gerente geral não parava de ligar e pedir para eu encerrar o atendimento, porque eu já estava muito tempo ali com eles. Mas era um momento muito delicado que precisava dessa atenção. Então isso me marcou, né, muito, e ali eu vi que eu não conseguiria cumprir o meu propósito de fazer a diferença dentro da minha especialidade, do meu trabalho, daquela forma, naquele modelo. Sim. Então eu fiz uma transição de carreira, continuei no mercado financeiro, mas no modelo de assessoria, onde realmente a gente tem tempo para dedicar, né, a escutar o cliente. Que maravilha. E me diz uma coisa, você já atendeu alguma cliente que transformou a sua vida a partir do controle financeiro? Pode contar um pouquinho essa história pra gente? Algumas. Que legal, é sobre isso. Eu sou muito feliz, né? O melhor feedback, o melhor retorno que eu posso receber, eu digo, ele não é financeiro, porque o financeiro é consequência dessa diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, e aqui especificamente falando de mulheres. Tem um case bem bacana, de uma cliente que, diferente da maioria que a gente escuta, que tem dificuldade, né, de guardar dinheiro, de poupar, ela chegou para mim em um momento também após uma separação, com muito medo de tudo, sem o conhecimento, uma mulher muito inteligente, uma ótima profissional, mas sem esse conhecimento, essa base financeira. Então, ela guardava 70% do que ela recebia e gastava 30%. Só que ela abria mão de muitas coisas. Sim. Ela abria mão de viver o presente. Então, através de um bom planejamento, né, ela vai continuar, né, guardando, fazendo, né, recorrentemente ali aquela poupança, também. Mas a gente conseguiu trabalhar isso nela, né, onde ela consegue aproveitar o momento também, se cuidar, né, esteticamente, Sim. cuidar da saúde. Imagina, ela não estava pagando nem plano de saúde naquele momento, porque para ela via como um gasto, como um custo. Ela estava com medo de administrar o dinheiro, né? Exatamente, aí eu consegui trazer para ela essa clareza e ferramentas também, né, que a protegem. Não, isso aqui não é um custo, é uma ferramenta que vai te proteger. Se em algum momento tu precisar, né, de alguma internação, uma cirurgia, tu não vai precisar usar do teu capital que está investido aqui, certo, tu né? tem uma ferramenta que vai te respaldar. Então é um caso que eu gosto lindo, bastante, assim, que eu maravilha. tenho, assim, bem quentinho no meu coração, porque consegui ajudá-la nisso. Perfeito. E que conselho você daria para quem quer ter uma liberdade financeira? Comece. Comece. Comece buscando conhecimento. Eu também, né, dentro dos meus projetos, tem um clube do livro, que o ano passado a gente fez ali 3 encontros bem bacanas, e o primeiro livro que eu trabalhei foi O Segredo da Mente Milionária. Nossa, esse porque livro. Tudo começa aqui na nossa mentalidade. Então, comece buscando conhecimento e, ao mesmo tempo, vá para a prática também, né? Pegue ali um pouco do seu salário, o ideal, né? A gente fala ali de 20% do que tu recebe e começa a investir. Né? Não precisa começar a investir em ações, em coisas que são assim mais complicadas, mas comece, porque a prática, ela também, né, vai te trazer ali conhecimento. Sai um pouco da teoria e vai para a prática. Com certeza. Mas agora, me fala um pouquinho desse livro incrível, maravilhoso. Conta para nós. Esse é um projeto que eu participei no ano passado com outras mulheres, teve o lançamento na Feira do Livro. É o primeiro manual de empreendedorismo feminino escrito por mulheres. E aqui eu pude, em um capítulo, contar um pouco da minha história, então como que eu cheguei no mercado financeiro,
relatar qual foi a minha virada de chave para ir para assessoria e dou também dicas práticas para quem quer começar e dicas também práticas do que é uma renda fixa, do que é uma renda variável, um CDB, enfim, né? Falando assim parece em termos técnicos, mas aqui tá bem simples e é uma leitura bem leve e gostosa para então mulheres empreendedoras que querem aí adquirir conhecimento através de outras empreendedoras. Perfeito, e além de levar esse conteúdo maravilhoso da Flávia, também tem outros depoimentos maravilhosos de mulheres empreendedoras empoderadas. Sim. E agora, para finalizar, se tu pudesse deixar uma frase para o nosso público do Empodera sobre finanças e liberdade, o que tu diria? Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Dê o primeiro passo e empodere-se financeiramente. Maravilha, Flávia. E outra coisa, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Empodera. Com certeza falamos sobre um assunto super importante e eu gostaria que tu te despedisse, então, do público e deixasse as tuas redes sociais, como é que o pessoal te encontra. Andréia, eu que agradeço o espaço, de novo. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto com você, agregar aqui para o teu público. E as minhas redes sociais, então, Instagram, @FláviaPradu. Ali você vai encontrar várias dicas, né, em relação a investimentos, sem economias. Eu gosto de trazer isso de uma forma simples. Então, me siga, @FláviaPradu, que ali a gente pode conversar, se você quiser explorar mais sobre investimentos, sobre economia, me chama que vai ser um prazer conversar e trocar com você também conhecimento. Muito obrigada, Flávia, pela tua presença. Então, pessoal, aguardem os próximos episódios, continuaremos abordando assuntos sobre empoderamento. Até mais!